Nosso trabalho é sobre Aristóteles e eu vou começar falando sobre a vida dele. Aristóteles ele nasceu em Estágira, na Macedônia, no ano de 384 a.C. Quando ele completou 17 anos, ele entrou na Academia de Platão, onde lá ele ficou por 20 anos, se dedicando bastante a tudo que ele aprendia. Por volta de 335 a.C., ele fundou a própria escola, o qual ele colocou o nome de Liceu, organizando estudos e investigações sobre assuntos variados. Ele tratou de quase todas as áreas do conhecimento existentes na época. Entre as principais obras dele estão a retórica, a psicologia, a ética, Nicômaco e a metafísica, sua obra considerada mais famosa. Na Mícia, Ásia Menor, ele deu prosseguimento a seus estudos em companhia de um grupo de acadêmicos. Pouco depois, ele seguiu para a Macedônia. Quando ele chegou lá, ele foi ser o professor de Alexandre o Grande. Porém, não se sabe muito dessa época, sobre como era que ele ensinava Alexandre, como era o relacionamento dos dois. Só se sabe que Aristóteles chegou a ser o professor, o mentor de Alexandre o Grande. Aristóteles ele tinha uma opinião diferente à de Platão sobre o que seria a realidade. Platão ele tenta explicar a realidade através da teoria das ideias. E ele fala assim, na opinião dele: para ele, os sentidos são fundamentais nesse processo, e a primeira etapa onde colhemos impressões sobre os objetos. Essa seria a opinião de Platão. Já Aristóteles diz assim: ele defendia que a ideia não possui uma existência separada, só os indivíduos concretos são reais. Outro tema seria a retórica. E a retórica de hoje tem alguns vestígios da retórica de Aristóteles. A retórica de Aristóteles é outra fase dialética, pois ambas se ocupam de questões mais ou menos ligadas ao conhecimento comum e não compreendem nenhuma ciência em particular. De fato, todas as pessoas de algum modo participam de uma e de outra, pois todas elas tentam, em certa medida, questionar e sustentar um argumento, defender-se ou acusar-se. Outro fator, a psicologia. A psicologia, só para deixar aqui em observação, que a psicologia para Aristóteles, ela seria como se fosse a alma. Na medida em que ocupa das mais elaboradas entidades naturais, a psicologia ela foi considerada o ápice da filosofia natural de Aristóteles. Ela foi considerada o ápice da filosofia natural de Aristóteles. O que seria a filosofia natural para Aristóteles? O corpo humano, a pessoa, o ser humano. E nessa parte da psicologia, ela trata do quê? Do pensamento, trata do psicológico da pessoa. O objeto geral da psicologia aristotélica é o mundo animado, isto é, vivente, que tem por princípio a alma e se distingue essencialmente do mundo inorgânico, pois o ser vivo, diversamente do ser inorgânico, possui internamente o princípio da sua atividade, que é precisamente a alma, forma do corpo, como eu acabei de falar, corpo. Bom, ele tem 3 pensamentos sobre isso, sobre a psicologia. O primeiro pensamento diz assim: a característica de uma alma educada é saber acolher um pensamento sem aceitá-lo. Nesse pensamento, ele quis dizer que uma alma seria a pessoa, seria a forma que ela pensa. A característica de uma pessoa educada, de um psicológico educado, seria a pessoa escutar a opinião de uma determinada pessoa sobre um determinado assunto. Vamos supor, 2 pessoas conversam sobre um determinado assunto, uma com opinião divergente à outra. Mas para Aristóteles, se elas forem uma alma educada, uma pessoa educada, tiver um psicológico educado, uma vai saber acolher a opinião da outra, ouvi-lo e aceitá-lo, porque cada um com sua opinião, não é? Nem todo mundo tem a opinião igual sobre um determinado assunto. O segundo pensamento dele diz assim: o corpo atinge a perfeição aos 35 anos, a alma aos 50. Aqui ele quis dizer que aos 35 anos alcançamos a beleza física, o corpo, o rosto, os cabelos, a beleza física, mas que para ele, aos 50 anos ganhamos a perfeição psicológica. Para ele, aos 50 anos as pessoas já viveram bastante, já tem conhecimento sobre o mundo. Vamos dizer assim que para ele aos 50 anos seria realmente a perfeição. A juventude para ele seria algo que passa. Um dia você está jovem, outro dia você está velho, não importa. A beleza é algo passageiro. No terceiro pensamento, ele diz assim: o sábio nunca diz tudo o que pensa, mas pensa sempre tudo o que diz. Que foi uma das minhas frases favoritas sobre a psicologia.
nós temos sempre que pensar sobre aquilo que nós vamos dizer. Nem sempre o que nós vamos dizer pode ser algo bom. Temos que pensar, será que realmente isso que eu vou falar, que eu estou com vontade de falar, vai ser bom? Se aquela pessoa vai escutar e vai pensar da mesma forma, então se eu não vou ofender aquela pessoa? Um sábio para ele seria aquela pessoa que pensa assim, não, isso que eu vou falar pode magoar aquela pessoa, pode ser algo que não vai agradar. Então é uma pessoa que se preocupa com o que vai dizer, que reflete, que raciocina. A metafísica, ela trata de uma das principais obras aristotélicas, como a gente já falou. É o primeiro grande trabalho sobre a própria metafísica. Seu objetivo de investigação não é qualquer ser, mas o ser enquanto ser geral. A psicologia, ela trata de tudo. Ela capta tudo, ela cuida de tudo, ela aborda os diferentes tipos de causas, formas, matérias, existência dos objetos matemáticos. Ela até trata sobre a existência de Deus. A metafísica pensa assim, será que Deus realmente existe? A metafísica, ela trata de tudo isso. Ela estuda o inteiro, o geral. Ela não estuda partes, não vai estudando por partes, ela estuda tudo. Ela investiga, ela questiona, forma, matéria. Eu acredito até que ela investigue sobre o espaço, essas coisas. Se não tudo isso é geral, tudo ela vai questionar. Tudo a metafísica vai questionar. Aristóteles foi discípulo de Platão, que por sua vez foi discípulo de Sócrates. Três gerações de grandes filósofos que tinham suas opiniões sobre a realidade, sobre a retórica, que tem grande influência hoje em dia sobre as pessoas. Aristóteles ele é considerado um grande filósofo e ele também foi sobre um dos temas dele, ele também foi um dos que diziam que o princípio de tudo, o uno e o múltiplo, seria a água, terra, fogo e o ar. Os 4 elementos para ele e para outros filósofos seriam o princípio de tudo, onde tudo começa. Essa seria a opinião dele, claro. Os outros filósofos têm opiniões divergentes, mas essa seria a opinião de Aristóteles. Para finalizar, mais de 2.300 anos depois de sua morte, Aristóteles continua sendo uma das pessoas mais influentes que já viveram. Ele contribuiu para quase todos os campos de conhecimento humano e foi o fundador de muitas áreas novas. Aristóteles foi um grande filósofo, assim como Platão, assim como Sócrates, mas Aristóteles teve o seu destaque. Ele não ficou na sombra de nenhum desses dois, nem de Platão nem de Sócrates. Ele deixou a sua marca na história. E era sobre isso o nosso vídeo. Boa tarde.